E começando, mas e aí me conta. Você já pensou treinar o seu cérebro, assim como você treina o seu corpo numa academia, por exemplo? Hoje nós vamos conversar sobre uma técnica que vem ganhando cada vez mais espaço em clínicas e no interesse de quem busca performance, bem-estar e qualidade de vida. É o neurofeedback. Já ouviu falar sobre isso, Sil Moreira? Confesso, André, que para mim é um assunto novo, mas que já super interessante e estou bem curiosa, porque eu já pesquisei um pouquinho para saber do assunto e vi que dá para treinar nosso cérebro para muitas coisas. Inclusive, dá para tratar ansiedade, depressão, transtorno do sono. Exatamente. Ai, fiquei super curiosa. Olha, é muito com certeza nós aí. temos convidados especialistas nesse assunto, né? Certamente que sim. Mas antes, vamos aos nossos patrocinadores. LWT Asset, há mais de 3 anos no mercado, presta diversos serviços, desde padronização de cadastro para bancos até reorganização financeira. B8B Bank, o banco digital do seu jeito, fácil, ágil e com muitas vantagens. Entra lá no site, abra sua conta e já saia aí aproveitando as vantagens do banco digital. Sil Moreira Glasses, enxergue o mundo com sofisticação. Andréia, você viu o modelinho que eu trouxe hoje? Não. Esse aí... Olhem só, este modelinho. Arrasou com tudo. Lindo, né? Lançamento outono aí. Lançamento outono e inverno, cor super tendência. Esse aqui é uma cor champanhe. Eu amei essa cor, parece um dourado. É uma Exatamente. Cor que combina com tudo, inclusive. Combina com tudo. Super tendência agora outono e inverno. Então vai lá no Instagram, glasses.silmoneira e confira a coleção nova. É isso aí. E vamos, então, aos nossos convidados. Com certeza. Quero aí aprender. Eu também. Eu quero aí aprender a treinar meu cérebro. E para isso, temos aqui como convidados a especialista em neurofeedback, Caroline Bruno, e também o consultor empresarial, Fernando Becker. Muito bem-vindos, que prazer recebê-los. Muito prazer. Um prazer enorme para nós estar aqui essa noite com vocês e falar sobre esse tema, né, que é um tema revolucionário, científico, que traz muita inovação. E graças a Deus, hoje nós temos, assim, a oportunidade de trazer isso para contar para as pessoas como elas podem, de fato, treinar o seu cérebro e melhorar as suas vidas. Muito bom, quero agradecer também o convite e a oportunidade de poder falar mais sobre o neurofeedback também, além de eu ser consultor empresarial. Eu sou um defensor do neurofeedback porque já fiz e faço. E os resultados que eu tive, eu realmente gostaria que outros empresários, que outras pessoas que estão em busca assim, de uma performance, de uma melhoria cognitiva, também pudessem ter essa oportunidade. Então, estou à disposição aqui também para conversar sobre isso. Vamos lá. Muito bom. A gente sempre ouviu falar, né, que a gente não usa o nosso cérebro, usa tão pouquinho da capacidade imensa que ele tem, né? Então, esse assunto é muito interessante e a gente, acho que quer entender já na base o que é esse neurofeedback. Como já funciona, né, na prática. Exato. Isso, né? Isso é uma curiosidade da maioria das pessoas. Como é algo novo, né, científico, a gente ouve muito recentemente sobre essa ferramenta da neurociência. Então, existe uma forma, sim, da gente treinar o nosso cérebro, porque através do nosso cérebro nós conseguimos entender como o nosso cérebro produz padrões que geram essas conexões neurais e como a gente otimizar de fato o funcionamento disso tudo. Uhum. Então, o neurofeedback, ele é um treinamento cerebral que treina a parte fisiológica, né? Que vai fazer com que a gente consiga modular o nosso cérebro para gerar esses padrões que geram mais eficiência, mais foco, mais concentração, melhora do sono, melhora da ansiedade e tudo mais, né? Que a gente pode, de fato, melhorar com o funcionamento cerebral. Agora, eu até comecei o programa falando que a gente pode treinar o cérebro. Dei um exemplo, né? Como a gente treina o nosso corpo, a gente vai para academia, desenvolve os nossos músculos, a gente pode treinar o nosso cérebro. Mas como que é esse treino? Ele tem que ser constante como uma academia, porque não adianta eu ir um mês na academia e depois não ir mais, né? O cérebro é da mesma forma, ele tem que ser algo contínuo. Excelente pergunta, hein, Carolina? Acho que é excelente a gente poder falar sobre isso para que as pessoas possam entender que existe, sim, no início, a necessidade de uma periodicidade, uma frequência,
para que ele consiga realmente se conectar, né, no ponto certo, se modular através desse treinamento cerebral, para que o protocolo que a pessoa vai fazer, e aí a Carol vai poder explicar um pouco mais sobre como funciona, né? Então, quem sabe tu fala sobre como funciona o primeiro passo que a pessoa tem que dar, que é o mapeamento, para poder fazer o treinamento e o porquê que tem que ter essa periodicidade. Claro. Isso. Nós temos, de fato, o início de tudo começa com uma identificação dos nossos padrões cerebrais, o que nós chamamos de mapeamento cerebral, que é uma análise, né, do nosso funcionamento do cérebro através desses impulsos elétricos. É como se fosse o estado atual do cérebro naquele momento que a pessoa está. É como se fosse, de fato, uma fotografia do nosso cérebro. Então, o nosso cérebro, ele funciona com ondas, através de ondas, e cada conexão neural gera um impulso elétrico. E através desse aparelho, a gente consegue identificar, então, o que o cérebro produz em cada área. E para que a gente possa, então, definir como que vai ser o protocolo de treinamento, como que vão ocorrer as sessões, é importante a gente conhecer, então, de forma individualizada, como que é o cérebro de cada pessoa. E é isso que faz o neurofeedback algo tão extraordinário e tão individualizado, né? Porque é uma técnica que analisa de forma individualizada o ser humano, né? Olhando para o mapeamento, para aquela análise, e através desse resultado nós vamos conseguir, então, treinar o cérebro, modular as áreas que a gente identificou lá no mapeamento cerebral. Então, o número de sessões, quantas vezes na semana, é primeiro necessário a gente fazer essa análise. E aí, para dar um exemplo assim prático, né? Por exemplo, a pessoa foi buscar porque não consegue dormir, está com problemas de sono, ou porque tem problemas de memória, ou ansiedade, ou falta de foco. Então, vamos dizer que ele tem um protocolo de 20 sessões. Aí, a periodicidade dele, a frequência tem que ser no mínimo uma vez por semana durante 20 semanas, por exemplo. Pode ser feito 2 vezes por semana? Pode. Pode ser feito 3, é o máximo. Então, ele pode ir até 3 vezes por semana. Para quê? Para acelerar o processo do resultado dele, de fazer essas 20 sessões mais rápido, para ter o resultado mais rápido. E é claro que depende do mapeamento, para saber se é 20, é 30, é 40 sessões. Depende muito do estado atual do cérebro e também da queixa da pessoa, né? Ela vai chegar ali, eu não consigo dormir, ou eu tenho um problema de foco, eu estou com um problema de memória. E com base na queixa e no mapeamento é feito um protocolo específico para aquela pessoa, durante aquele período. Entendi. Eles já responderam 2 perguntas que eu ia fazer. Primeiro, uma que era se era personalizado, e né? Então, personalizado para cada pessoa, né, individual, com esse mapeamento. Sim. E se tinha um período. Exemplo assim, eu fiz, tem um período de validade, isso. Exemplo assim, eu vou precisar voltar a fazer. Eu fui lá fazer pro problema do sono, enfim, ou para outras coisas. Fiz lá o período. Depois tem validade, isso vai voltar, vai se perder o resultado, como funciona? Essa é uma pergunta que a gente recebe bastante. E realmente, o que a gente identifica e entende, então, estima, né, através do funcionamento do cérebro, quantas sessões vão ser necessárias para, de fato, modular e transformar, né, mudar os padrões cerebrais daquela pessoa. Então, uma vez que o cérebro, né, conhecer esses novos caminhos neurais, a gente sabe que ele acaba sempre optando por caminhos neurais que geram mais qualidade de vida e bem-estar. Então, por isso que a gente quer modular o cérebro, queremos que ele aprenda este novo caminho neural. Então, uma vez que a gente modificou, a tendência é que o nosso cérebro torne isso um padrão. Então, não há necessidade da gente continuar, porque automaticamente a pessoa começa a sentir os benefícios, começa a sentir o bem-estar, ela começa a se sentir mais equilibrada, começa a melhorar a sua noite de sono, e isso se torna um padrão na vida dela. Então, é como quando a gente aprende alguma coisa. Exato. A gente aprendeu, a gente não vai esquecer aquela... Isso, exatamente. Como aprender uma vez a andar de bicicleta, tu nunca mais esquece. Teu cérebro vai aprender aquele novo padrão. E ele vai fixar aquilo. Mas tem um ponto importante que, por exemplo, eu fiz neurofeedback a primeira vez há 3 anos atrás, para ansiedade. Então, eu realmente tinha uma dificuldade enorme de conseguir esperar, de poder... de lidar com a ansiedade. Eu não sabia como lidar com a ansiedade. E isso prejudicava em várias áreas da vida. Então, eu fui lá, fiz o protocolo de ansiedade. Durante esse protocolo, nas primeiras sessões, logo assim na 7ª sessão, eu reconheci o resultado. Eu comecei a procurar a minha ansiedade. É como se tivesse tirado com a mão, que nem um cliente nosso falou recentemente. Incrível, né? Como se tirasse com a mão. Aí, então, finalizei o protocolo para a ansiedade, que no meu caso foram mais sessões, foram 40 sessões.
Então, eu terminei aquele protocolo. A ansiedade, fazem 3 anos, eu não tenho mais a mesma ansiedade, nem perto disso. Porém, eu optei por fazer outro protocolo para melhorar a minha capacidade de foco. Então, eu fiz outro protocolo com base no foco aí. E aí, depois fiz outro para clareza mental, alta performance. No fim das contas, você pode continuar fazendo caso você tenha interesse em desenvolver mais a capacidade cerebral. Olha que interessante. São vários protocolos para cada coisa que a gente quer, necessidade ou algo que a gente quer desenvolver, é um protocolo diferente. Isso. O que a gente consegue fazer? Nós conseguimos, primeiramente, né, as pessoas chegam com uma necessidade principal. Então, hoje em dia, principalmente a questão do sono, da memória. Então, se eu tenho como melhorar esses pontos, né, eu vou trabalhar justamente o primeiro ponto, que é melhorar o sono daquela pessoa. E melhorando o sono, a gente já consegue melhorar. O sono já melhora tanta coisa. Então, ela chega com esse objetivo. Né? Ela chega com problemas no sono, ela chega com problemas de memória, com dificuldade de concentração e sentindo já, né, a fadiga cerebral. Então, depois disso, depois de treinar o cérebro e começar a sentir de fato esses benefícios, ela já consegue ter clareza mental, aumenta a necessidade dela, né, e o desejo de melhorar em outras coisas. Mas é uma decisão pessoal, porque muitas vezes a gente chega naquele ponto e as pessoas dizem, eu tô bem, tô feliz, e seguem suas vidas, né? E seguem bem, graças a Deus. Os clientes sempre voltam. Inclusive, ontem recebi um carinho de uma delas, dizendo que estava muito feliz com os resultados ainda. E ela, inclusive, já fez em torno de 2 anos atrás. Olha que legal. Até como uma terapia, um tratamento mesmo, né? Tu faz por um período, teve o resultado... E até é importante que seja assim para tu não ficar dependente daquilo ali. Essa é a ideia, pegou bem, exatamente. É que a gente tenha a mudança e a alteração para a pessoa também não ficar dependente da ferramenta. Mas a gente trabalha com pessoas hoje que buscam para alta performance. E isso por quê? Porque a gente tem fatores estressores. Então, o empresário, a pessoa que trabalha em alta performance, né? Que deve ser o caso também quem trabalha com o público, vocês, né? Que falam bastante, que usam bastante o cérebro em si. A gente percebe que essas pessoas fazendo uso da ferramenta para aliviar o estresse, traz mais capacidade cognitiva, capacidade emocional e capacidade de lidar com os problemas. Que interessante. E qual, Carol, é a diferença do neurofeedback com outras terapias? Exemplo, com psicoterapia, com meditação? O neurofeedback, ele é uma ferramenta que ele utiliza tecnologia e aparelhos. Então, a tecnologia, ela vai abaixo do nível da consciência. Então, as terapias, técnicas convencionais, elas estão ali abordando no nível consciente. Então, muitas vezes a gente não consegue mudar um padrão no nível de consciência, porque aquilo ali, né, não tá de fato algo que a gente consegue mudar sozinho. Demora muito tempo. Então, nem com medicamentos, né? Às vezes demora mais. Com o treinamento cerebral, a gente utiliza a tecnologia para mudança de padrões. Então, vai no padrão cerebral onde está gerando aquele problema em si. Só que tem um detalhe importante que o treinamento cerebral, ele faz uma mudança fisiológica no cérebro, enquanto as terapias convencionais, faladas, trabalham a mente. Então, a mente, ela é mais sujeita a um retorno, né? Eu costumo falar que, por exemplo, a pessoa vai começar uma terapia, ela faz um backup de quem ela era, né? Enquanto ela faz a terapia, ela está naquela nova programação, na nova construção. Qualquer evento que ocorre ao longo da terapia que faz ela retornar ao estado anterior, ela praticamente apaga aquela terapia. Enquanto no neurofeedback, a mudança é fisiológica. O cérebro muda fisiologicamente. Logo, ele não retorna à atividade anterior, à forma anterior, porque ele já mudou. Então, a pessoa tem uma durabilidade maior, né, da resposta do treinamento e também acontece a mudança sem necessidade de exposição dos problemas. Porque há uma grande diferença, digamos que é a maior diferença em termos assim de exposição, porque a pessoa chega para fazer uma terapia, ela tem que contar a situação com base naquilo que ela quer expor. Então, ela muitas vezes esconde várias partes, omite, né, diz que está fazendo e não está. No neurofeedback já não acontece, porque a pessoa não precisa relatar nada. Ela vai sentar lá, os nossos equipamentos vão fazer a captação do sinal
ela vai receber o feedback e o cérebro dela vai treinar. Mesmo que ela não relate nada, que ela não fale nada, ela está mudando. Nossa, muito interessante. E isso, acho que é até importante a gente falar, né? É com a ajuda de equipamentos, da tecnologia e do humano. Ou não? Então, nós temos esse papel, né? Eu, como profissional que trabalho com neurofeedback, o meu papel é ter esse olhar cauteloso e cuidadoso. Por quê? Porque o equipamento, ele faz a leitura da atividade elétrica em tempo real. O software, ele vai acompanhar como que está acontecendo a evolução daquele treinamento. Então, muitas vezes o cérebro cria esses padrões para modo de defesa, para um mecanismo que ele já está habituado, para modo de economia de energia. Então, o feedback, ele é um feedback mais natural possível. Por quê? Porque a mudança, a neuromodulação, ela acontece através de estímulos sonoros e visuais. Então, a pessoa fica sentadinha assistindo algo para se distrair, bem relaxada, inclusive por isso que todo mundo gosta, que é o momento que ela tira para si, né? Que ela consegue, de fato, tirar um momento para assistir uma série, algo que ela gosta, um documentário, e o cérebro treinando. Então, a mudança, o papel da profissional é acompanhar como que está acontecendo de fato o feedback e fazer, de fato, algumas alterações se há necessidade. Por quê? Porque pode acontecer também do cérebro naquele momento, né, produzir algo que a gente não espera. Ficar um pouco mais estressado, porque a gente está estimulando. Isso tudo é muito sutil, acontecem mudanças sutis na atividade elétrica. Então, o nosso papel é acompanhar isso e ficar fazendo as alterações se necessários. E também o rastreamento do resultado do objetivo da pessoa. Então, ela foi lá buscar, fez as primeiras sessões e, de tempos em tempos, a cada 5 sessões, né? Cada 5 sessões. Cada 5 sessões ocorre o rastreamento. Então, a profissional vai lá, verifica o estado anterior e o estado atual e faz a comparação para saber o quanto ela está evoluindo dentro do objetivo dela. Com uma sessão, é possível ver alguma diferença? Ótimo, ótimo. Nós temos uma pessoa, quer falar sobre ela? Pode falar sobre a Cris, por exemplo. Nós temos um depoimento de uma das nossas clientes que ela, inclusive, nos trouxe isso, que na primeira sessão ela descreve como uma mágica, né? Por quê? Porque ela voltou a dormir. Na primeira sessão ela já sentiu os benefícios. E, inclusive, nós tivemos outro relato essa semana de uma mesma queixa, né? Que é essa questão do sono. E ela fez com apenas uma sessão. Ela disse que já voltou a dormir. Então, isso é que a gente espera. Então, a gente consegue, de fato, mudar o padrão cerebral. Importante também colocar que essas pessoas são pessoas que usam bastante o cérebro, né? Ela é uma empresária, dona de uma rede de loja de imóveis. Então, ela está sempre tomando muitas decisões. O cérebro dela, ela já... Como é que eu posso dizer? Ele conecta mais rápido a mudança. Então, ela já tem a sinapse mais preparada para fazer a alteração, diferentemente de uma pessoa que não tem muita cultura, ou que não tem muito estudo, ou que não tem muita atividade cerebral. Que não estimula muito. Isso. Então, aí as pessoas que têm já mais atividades, elas respondem mais rápido ainda. Então, tem pessoas que, assim, somem a ansiedade como eu, alguns, né, que já relataram na 5ª sessão, na 6ª sessão. E outros melhoram o sono na primeira, outros melhoram outros sintomas, começam a lembrar já em 2, 3 sessões. Pessoas que têm problema de memória, por exemplo. Muito bom, e Andréia? Nossa! Você tinha problema com sono, não? Muito. Não estou enganada. Tive muito problema com sono, ansiedade, que gerava problema com sono. Sim. Então, e muitas vezes é isso, né? É uma bola de neve, uma coisa vai levando a outra. Qual área da saúde que é mais procurada para o neurofeedback? Realmente, a insônia? É a questão da ansiedade? O que é? Hoje nós temos, assim... Atualmente, eu acredito que seja a questão do sono, né? A insônia. A gente vem, assim, numa demanda de pessoas que não estão dormindo bem. Isso. Então, depois a gente vem questões de foco, memória, TDAH. Nós temos também autismo, tem um ponto importante, por exemplo, teve um empresário, um grande empresário, dono de uma indústria, que tinha uma empresa, tem uma empresa há mais de 30 anos. Então, ele construiu uma grande empresa. Ao longo desse tempo, ele fez muito bem os papéis, ele sacrificou muitas horas de sono,
E aí, o que que acontece? Agora começou a vir a conta. A conta. Aí ele foi nos procurar porque ele estava com diversas dificuldades de, inclusive até de participar das próprias reuniões da empresa dele. Ele estava começando a desenvolver síndrome do pânico. E tudo isso acabava prejudicando o sono, gerando uma ansiedade descontrolada e fazendo com que ele já estivesse com medo até mesmo de perder o negócio dele. Então, ele veio com esta queixa, que é claro que só apareceu depois do mapeamento, depois que a gente mostrou o que estava acontecendo no cérebro dele e ele reconheceu esses padrões. Só que a partir do momento que ele fez o treinamento, o que que acontece? Como ele é uma pessoa que já tem muitas atividades, né, neurais, como já tem muitas atividades cognitivas, intelectuais, ele conseguiu recuperar esse autocontrole, esse controle emocional, que era o que ele estava perdendo ao longo dos últimos tempos, acho que foi 20 sessões que ele fez, 20 ou 30? Sim, 20 sessões. 20 sessões, né? Então, em 20 sessões ele conseguiu alcançar um resultado extraordinário. Mas porque também é uma pessoa que já trabalhava em alta performance, construiu uma grande empresa, mas estava sofrendo as consequências das horas de sono perdidas também, ao longo do tempo. E tem alguma contraindicação? Boa pergunta. Algum efeito colateral? Não, nós não temos contraindicações e geralmente quase nada de efeitos colaterais. Às vezes pode acontecer de uma dorzinha de cabeça, algo bem sutil, mas não é esperado. A maioria das pessoas se adaptam bem. Né? De repente, assim, a pessoa que tem o padrão mais rígido, né, um cérebro mais fixo, ela acaba sentindo mais o incômodo. Mas, de certa forma, hoje a gente também vê que as pessoas estão buscando, fazendo atividade física, né? Tendo um alto nível de uso, né, do cérebro. Então, acaba que gera mais facilmente a gente consegue trabalhar nesse cérebro. Acho bem... desculpa, né, Fernanda? Não, falar sobre a dor. Acho bem importante esses pontos que vocês trouxeram, que é a questão... que tem pessoas que realmente têm facilidade por já ter um cérebro mais estimulado, digamos assim, e outras pessoas não. Até porque a gente vive numa época que a gente todo mundo quer resultado muito rápido de tudo, né? E daqui a pouco a gente pode olhar para o neurofeedback como um milagre, assim. Mas é muito rápido, vai ser um milagre. E o que vocês trazem é que não. Que pode ter um resultado, sim, já na primeira sessão, mas que, como tu deu o exemplo, depois de 20 sessões, né? É possível realmente se ver esse tratamento, digamos assim, com mais eficácia, né? Exatamente. Isso é importante a gente trazer também e abordar, porque a pessoa não precisa se cobrar, né? Cada cérebro, ele é único, a minha jornada, a minha experiência de vida, aquilo que a gente vive é individual. Então, eu vejo que as pessoas chegam também com, às vezes, porque, mas eu não senti nada na primeira sessão. Não tem problema, não é todas as pessoas que sentem, exato. Então, acontece, a gente fica feliz, né? A gente realmente vê esses resultados acontecendo, mas não é com todo mundo e pode acontecer de demorar um pouquinho mais. E o cérebro, ele tem o tempo dele. Cada cérebro vai ter o seu tempo. Então, cada indivíduo vai ter a sua forma, né, de receber a modulação, de aquilo se tornar de fato um padrão cerebral. Mas a gente vê mudanças assim transformadoras. E até hoje nós não tivemos relato de pessoas que não tiveram resultado depois de fazer o protocolo inteiro. Porque ao longo do protocolo acontecem já as mudanças e aí vai consolidando quando finaliza um protocolo. Então a pessoa que fez 20, 30, 40 sessões, ela tem o resultado. Ela vai sair dali melhor do que ela chegou, porque não é uma questão de acharmos, é uma questão fisiológica. É como se você vai na academia, você vai todas as semanas na academia, você vai ter um resultado que alterou o seu corpo ao longo de um período. Isso vai acontecer porque vai mudar a musculatura. A mesma coisa acontece no cérebro. Então, ele vai ter o resultado. Tenho uma pergunta que pode ser, mas tem alguma pesquisa ou algum relato, enfim, resultado em pacientes, por exemplo, que tiveram AVC, que tiveram áreas do cérebro, né, afetadas? Sim, temos inclusive, né, realizamos atendimentos com pessoas assim, e tem artigos científicos, né, tem pesquisas científicas. Nós temos, assim, quando a pessoa ela tem um AVC, ela tem uma lesão ali no cérebro que diminui muito a atividade cerebral, né, as conexões neurais ficam diminuídas, ficam prejudicadas.
Então, o treinamento cerebral, a gente sabe que o cérebro, aquela lesão, talvez ela não volte, aqueles neurônios não voltem, mas novos neurônios podem, de fato, assumir a atividade daquela área. Então, a produzir novos neurônios. Então, através do treinamento, a gente estimula isso. A gente estimula a neuromodulação, a plasticidade daquele cérebro para que, de fato, novos neurônios comecem a atuar e a pessoa sentir os benefícios. Incrível. Então, quem teve um AVC geralmente chega também com outras queixas, né? Chega com insônia, chega com muita ansiedade, dores no corpo, dores tensionais, até devido, às vezes, o braço ou a perna não realizar o movimento, mas ainda sentia dor. Nisso tudo, a gente vê uma melhora significativa. Então, a pessoa tem, de fato, uma melhora nas dores tensionais, dores de cabeça, tem uma melhora naquilo que ela faz na fisioterapia, para estimular com que os membros, né, voltem a mexer. Então, às vezes a necessidade é na fala, a gente trabalha em áreas específicas do cérebro que vão estimular para que o cérebro, né, aumente essa capacidade da conexão entre pensar e falar. Que incrível. Perfeito. Não? Com certeza, muito incrível. Porque a gente vê, né? Porque eu até hoje não tinha visto nada com tanta eficácia, né? Para voltar os neurônios. Nossa. É, muito interessante. Outra dúvida que eu tenho em relação a aprendizado. Estou lá fazendo o meu curso de inglês. Eu posso ter um aprendizado acelerado, né, se eu me voltar para isso. E outra, emagrecimento. Pode ajudar ou é só a questão, controla a ansiedade? Muitas pessoas acabam comendo por questões de ansiedade ou não tem a ver, ou só especificamente com a ansiedade? Essa da memória. Da questão do aprendizado, vou deixar para o Fernando responder. Tá. Como é que tu acredita? O aprendizado, certamente. Né? Certamente porque ao longo do treinamento cerebral, vão abrindo os canais neurais da onde está o conhecimento, Então, a pessoa que vai absorvendo novas informações, ele vai tendo acesso a essas informações. E como eu, por exemplo, trabalho com desenvolvimento pessoal, também dou aulas de treinamento de vendas, para empresários, para vendedores, para vários tipos de pessoas em busca de melhoria, eu costumo dizer que a informação, sem colocar em prática, ela não é conhecimento ainda. E quando você, por exemplo, faz o treinamento cerebral, você tem acesso àquela informação e uma facilidade maior para colocá-la em prática. Então, além de ter um aprendizado mais potencializado, um maior aprendizado, ele também tem acesso mais rápido a essas informações quando precisar ser usada. Então, ele tem mais repertório, ele tem mais facilidade de lembrar do que tem que ser falado, pensado na hora de falar outra língua. E, além de tudo, ele consegue conectar mais fácil as coisas. Então, se ele já se ele já sabe uma outra língua, vai ser muito mais rápido do que se ele não tivesse fazendo o neurofeedback. Porque aí as sinapses aumentam, ele consegue acessar tudo muito mais rápido. Clareza mental é algo, vamos dizer assim, que é um prêmio do neurofeedback, a clareza mental. Porque é um dos maiores benefícios. Porque a pessoa começa a ficar mais atenta. Ela começa a prestar mais atenção, ela consegue perceber mais as coisas. E isso realmente faz toda a diferença em qualquer área da vida. Ter mais foco também. Muito mais, né? Exatamente, do foco, né? André, eu já tô vendo que eu tô precisando fazer algumas sessões. Não todos, eu acho que precisamos. Mas a questão do foco, né? A gente vê hoje muito essa questão do imediatismo que a gente vive. Vai pro remédio, né? Vai pra Ritalina, vai pro... problema de atenção, então vamos tomar um remédio que tudo já... E a gente sabendo que existem outras possibilidades, né? Exato. Tudo bem, quando é necessário, realmente já tentou tudo, não teve, né, um efeito, ok, o médico indica outra coisa. Mas muitas vezes a gente nem por esse processo passa, por uma tentativa para ver algum outro estímulo, alguma outra forma, né? E a gente já cai num padrão que vira, que é tomar remédio. Exato. E a diferença, né? Porque o remédio vai sempre ter que tomar o remédio. E essa terapia, esse tratamento, né, neurofeedback, faz as sessões e depois o cérebro já treinou, então ele vai continuar. Exatamente. Não vai ficar dependente daquilo igual do remédio. Não fica. Exato, vai ter um monte de Exatamente. efeitos colaterais. Exato, a gente trabalha justamente
querendo com que as pessoas se conscientizem disso, que a gente tem possibilidades, né? E cada cérebro, ele funciona de forma diferente. O remédio, ele é genérico, né? Ele é generalizado, no caso. Ele vai pegar um medicamento para todos os cérebros. Só que quando eu realizo um mapeamento cerebral, eu entendo como aquele cérebro funciona de forma individualizada. E eu consigo trabalhar isso olhando para aquelas individualidades daquela pessoa. Então, a questão que tu trouxe do emagrecimento. A gente sabe que emagrecer, né, o comportamento, a relação com a comida, ela está muito conectada ao todo. Né? E as emoções, principalmente. As emoções, as memórias. A gente tem memórias afetivas com a comida, né? Tem aquela coisa de gostar, né? Tem a sensação, tem o prazer. Então, tem vários aspectos conectados com o fato, né, do peso em relação ao peso em si. Aquilo que a pessoa está ingerindo. Quando a gente pensa no cérebro, a gente trabalha ele como um todo. Então, eu vou olhar para o cérebro e vou trabalhar exatamente com o objetivo daquela pessoa, né, juntamente com o mapeamento, buscando trabalhar todo o cérebro. E quando eu trabalho a regulação de todo o cérebro, eu tenho uma melhora nesses aspectos. Então, eu vou trabalhar o controle de impulsos, eu vou trabalhar o alívio da ansiedade, eu vou trabalhar foco, clareza mental, que vai fazer com que ela tenha consciência, né? Se eu preciso perder peso, o que eu preciso fazer, né? Então, ela vai começar a ganhar mais consciência disso. Que é justamente o que a gente vê hoje, as pessoas se culpando, né? Porque elas estão acima do peso e acabam comendo mais por isso. Sim, uma coisa é aquilo que a gente falou antes, né? Aí vai comendo mais, aí fica mais ansiosa. Exato. E uma pergunta, assim, não sei se faz sentido, mas pensando nisso, o neurofeedback poderia, de alguma forma, ajudar as pessoas com vício, por exemplo? Sim, a gente trabalha com vícios. Nós trabalhamos com vícios também. Por quê? Porque nem sempre, né, a pessoa consegue se libertar de um vício somente através de terapia, ajudas, né, de forma consciente. Então, quando ela busca realmente o treinamento cerebral para trabalhar os vícios, a gente consegue aliar junto a outras ferramentas o treinamento que é nessa área do cérebro onde ela não controla. Que é essa busca por estímulos, que é estimular que esse cérebro produza dopamina. Então, nós temos áreas que produzem isso. Como que está a atividade elétrica nessas áreas? Elas estão, de fato, produzindo? Então, a gente vê, por exemplo, o cérebro, né, o TDAH. Ele tem uma dificuldade de produzir a dopamina. Então, por isso que há uma tendência a buscar por mais estímulos. Exato. Então, se eu faço o treinamento cerebral para que o cérebro comece a entender como produzir esse estímulo de forma natural, automaticamente a pessoa para de buscar outras coisas que trazem para ela essa dopamina. Tem um ponto aqui sobre o remédio. Não queria deixar passar, porque Claro. até essa oportunidade dessa exposição do neurofeedback é importante, porque a indústria farmacêutica, ela dificulta, né, como não? dificulta a exposição, e como a gente até estava conversando sobre, a gente passa nas ruas, tu vê uma farmácia a cada 100 metros, 200 metros tem uma farmácia. Exato. Então essa indústria ela é muito poderosa, e ela, por ser tão poderosa e por realmente querer que as pessoas dependam cada vez mais disso e tornem aquilo uma recorrência na vida da pessoa, a nossa parte, que é onde poderia fazer uma mudança extraordinária na vida das pessoas, utilizando do neurofeedback, do treinamento cerebral, porque nós temos o neurofeedback, que trabalha todas as áreas do cérebro, nós temos também o treinamento frontal. O treinamento frontal é um outro tipo de treinamento que a gente tem, que a gente até trouxe dos Estados Unidos, que traz um resultado muito rápido em um espaço de tempo muito curto. Então, por exemplo, o treino do neurofeedback, ele gira em torno de 40 a 45 minutos. Vai até ali assistir um documentário, alguma coisa. Já o treinamento frontal, ele é 18 minutos. Então, tu vai até ali em 18 minutos, tu treinou o teu cérebro. Só que como o treinamento frontal, ele é um treinamento direto só para a área frontal, você sai com um resultado muito rápido. Muito rápido. Fala um pouquinho sobre o frontal. Para a gente entender o que muda de um para o outro, ele tem um detalhe, assim, que ele faz uma diferença incrível e ele também encurta um pouco do tempo de algumas pessoas que têm alguma necessidade específica, além do fato dele ser
mais, digamos, acessível economicamente também. Nossa. Porque o neurofeedback muitas vezes acaba sendo para empresários, empreendedores, pessoas com alto padrão, mas o treinamento frontal ele tem essa possibilidade de atender, digamos que, para todos. Exatamente. Essa área do nosso cérebro, né, que é o frontal, ela é uma área executiva. Então, é uma área que vai gerenciar o funcionamento do nosso cérebro. Ele que vai coordenar como que acontecem as funções. Então, quando a gente não está bem, né, nesta área, quando não tem um nível de atividade esperado, quando o cérebro não está, de fato, funcionando da forma como a gente espera, há uma mudança, uma alteração no comportamento das pessoas, né? Ou seja, começa a procrastinar, começa a perder foco, começa a sentir mais necessidade de buscar estímulo. Falta de controle emocional. Começa a perder o controle das emoções. Por quê? Porque é uma área que ela não está funcionando tão bem, então ela não envia para a área responsável, que é aquilo que ela precisa, né? Para que as outras áreas se integrem e, de fato, gerem aquela conexão, aquilo que a gente espera do cérebro naquele momento. Então, este treinamento especificamente, ele é um treinamento voltado justamente para essa área, de forma mais específica e de forma onde a gente consegue trabalhar o cérebro de todo mundo de maneira, né, estimulando isso, sabendo que isso traz benefícios, aumenta a atividade naquela área, aumenta o fluxo, né? O cérebro consegue gerar mais conexões e automaticamente isso gera resultado na vida dela. E mais rápido. Mais rápido. Mais rápido. Então, a atividade aumenta. Com isso, o cérebro consegue realizar aquilo que a gente espera. Então, por isso que ele aumenta o foco, a concentração, ele diminui a ansiedade, ele consegue fazer com que a pessoa tenha mais clareza mental, consegue com que, principalmente as crianças, elas relatam que elas conseguem ficar mais tempo focada no objetivo. Então, a gente tem hoje, assim, crianças de 8 anos, 5 anos, que estão buscando, né? As mães buscam o treinamento cerebral justamente por quê? Porque essa coisa de ficar passando no celular faz com que elas queiram sair muito rapidamente, né? Do estímulo. Nós temos também atletas, né? Em formação, inclusive que estava conversando hoje, de categoria de base de clube. Nós temos meninos que estão em busca de melhoria na escola, né, pessoas que estão melhorando a dicção, né? Sim. Tudo isso acontece com esse treinamento também. Então, nós temos duas frentes, né, que podemos atender. O neurofeedback de forma mais ampla, não trabalha o cérebro em mais áreas, e o frontal, que é um treinamento mais rápido, uma solução imediata para a pessoa que está estudando para uma prova. Então, ela pode ir lá e fazer 3 sessões. Então, ela faz 3 sessões, e uma semana ela tem uma prova, daqui uma semana ela vai lá, faz 3 sessões, segunda, quarta e sexta, no domingo ela faz a prova, ou na segunda, de um modo que ela não faria. E ele ajuda também a melhorar o sono. E é rápido, A noite né? de sono é muito melhor depois do treinamento. Isso. Olha, não sei se a gente tem como, né? Mas a gente poderia falar um percentual, né? Eu acho que, claro, que varia de pessoa para pessoa, como vocês já falaram. Então. Mas quanto que a gente pode melhorar essas performances através dessas técnicas? Pode chegar a quanto? A 30%? 50%? A gente pode Boa pergunta. falar isso? Não? Quanto tu diria? Eu acredito que dá para aumentar 20% a 30%. Porque eu sou uma prova disso, por exemplo, da ansiedade, da clareza mental, da produtividade. Então, eu trabalho menos e faço mais. Porque eu sou mais concentrado, mais profundo. Procrastinação diminui praticamente totalmente. Porque você não vai deixar de fazer uma atividade porque tem um ímpeto de fazer muito comum no dia a dia. Não é mais aquela coisa, eu vou fazer só de vez em quando. Não, tu já está por fazer as coisas. Isso muda completamente a vida da pessoa. Sim, então, o percentual é 20%, 30%, para não dizer mais. Que é muito. É muita coisa, né? É verdade. Muita coisa. Você vai ver uma melhora, assim, significativa nas atividades do dia a dia. É incrível. Eu até ia fazer uma pergunta, mas ela já até falou algo sobre. Eu ia perguntar se tinha uma idade mínima para começar, para fazer. Geralmente a gente começa a partir dos 4 anos, né? Quando o cérebro já está um pouquinho mais maduro, né? Já desenvolveu mais conexões neurais. Mas não tem uma idade mínima estabelecida, né? A gente sabe que o neurofeedback também treina bebês, né? Por quê? Porque a gente tem necessidades específicas. E às vezes surge a necessidade, se é para estimular o bom funcionamento, para ajudar na fala, para ajudar em fatores que, quanto a gente aproveita aquelas janelas, né, do desenvolvimento para de fato estimular. E a idade para iniciar, então, é mais ou menos essa. E idosos,
tem resultado também? Não, o neurofeedback, ele é para todos. Uhum. Então, crianças, jovens, né, adultos e idosos. Então, a gente tem clientes idosos, né? Temos bons resultados. Até pela questão da memória. Da ansiedade, né? Por incrível que pareça, hoje a gente tem a questão do celular. Então, eles estão muito viciados também no uso da tecnologia. Então, isso ajuda também a sair, né, da tecnologia do celular e começar, de fato, a focar naquilo que eles desejam, que é ter mais qualidade de vida. Então, realmente, a gente vê o benefício acontecendo. A pessoa volta a dormir melhor, volta a fazer atividade física. Então, a gente treina também. Tem clientes que estão hoje com um diagnóstico de Alzheimer, né? Então, estimula para que a pessoa volte a, de fato... Ser funcional, né? De fato, a dormir melhor, a memorizar, a ter mais foco, a ter mais clareza. A gente sabe que o treinamento, ele não vai curar, né? Não vai, de fato, curar a doença. Mas ele devolve qualidade de vida. E tem um ponto que, por exemplo, quando a pessoa é mais idosa, né, mais necessidade ela tem do treinamento em questão de tempo, principalmente porque são mais sinapses que tem que fazer, mais recuperação do processo cognitivo e várias outras atividades neurais que tem que voltar a serem estimuladas ali, diferentemente de uma pessoa jovem que está no ápice, assim, da sua capacidade. Então, tem o resultado? Tem. Às vezes um pouco mais longo, né? Mas a percepção de algumas melhorias, como o sono, como a ansiedade, isso é praticamente no mesmo tempo. Mas a recuperação, por exemplo, de uma pessoa que está com Alzheimer, a gente não pode dizer que vai recuperar, né, a capacidade, porque isso ainda não é comprovado, mas que ela fica mais funcional, que ela fica mais independente, que ela consegue, né, levar mais tempo assim para poder esquecer alguma coisa, isso é fato. Né? Fernando, tu é consultor empresarial, né? Como que isso pode ser levado para dentro das empresas, já que a gente sabe que é uma técnica que não é tão acessível, né? A gente pensando numa empresa de médio porte já seria muito difícil. Então, como que pode ser levado e que outras técnicas poderiam ser utilizadas para aumentar essas performance dos colaboradores, dos funcionários? Vamos lá. Levar o neurofeedback para uma empresa seria o ideal, né? Mas é claro que tem toda uma logística, tem todo um investimento, tem toda uma capacidade de destinar esse tempo também para as pessoas fazerem e, obviamente, o investimento econômico da empresa. Levar outras formas de estimular os colaboradores, os gestores, os empresários, pode ser feito através de treinamentos. Treinamentos que eu utilizo muito a programação neurolinguística, né, onde nós realmente diminuímos o tempo de aprendizado, ou seja, fazemos o método com um aprendizado acelerado, que eu chamo de método em comum, porque nós trabalhamos primeiro a mentalidade antes de técnica, antes de qualquer tipo de outra abordagem, primeiro nós trabalhamos a mentalidade, que é o quê? A forma que essa pessoa percebe o que ela faz, a forma que ela se percebe fazendo o que ela faz. Então, o que ela fala para ela mesma determina o resultado que ela vai ter. Então, se ela se auto-intitula incapaz, ela já é incapaz. Então, nós trabalhamos primeiro essa conscientização. E a ideia de levar o neurofeedback para as empresas é algo que nós estamos lutando, né, para fazer, porque... Seria o mundo ideal. É o mundo ideal, é o mundo ideal. Olha, exatamente. Se a gente conseguisse aliar, né? Hoje a gente tem bons resultados aliando, né? A parte mental com a parte fisiológica, a gente percebe uma mudança. Graças a Deus a gente tem hoje clientes que trabalham com o Fernando Alta Performance na parte mental e fazem neurofeedback. Então, no business também, né? De vendas. Exato. Então, a gente tem bons resultados. A performance aumenta, a capacidade aumenta. É aquilo que o Fernando falou. O resultado com o neurofeedback é como se encurtasse o tempo. Claro, a gente não gosta de falar como uma promessa, mas de fato a gente vê acontecendo. Parece que acontece mais resultados em menos tempo, menos esforços. Por quê? Porque eles já estão, né? Já são pessoas que estão em alta performance. Querendo já. Então, otimizando o funcionamento do cérebro é gol. Carol, deixa eu te perguntar. Vamos convidá-los para conhecer, então, o neurofeedback. Nós queremos presentear vocês, então, com
uma sessão de neurofeedback para vocês conhecerem a nossa clínica, para poder desfrutar do que nós trouxemos aqui para ver o que é real, né? Que o neurofeedback é real, que vocês vão poder desfrutar desse tempo também. Olha, que maravilha. Vocês aceitam? Com certeza, né? Com certeza. Vamos experienciar, então, né? Exatamente. E depois vamos contar tudo, né? Depois vamos contar sobre essa nossa experiência. Eu confesso que eu estou ansiosa. Bom. Muito bom, realmente. A gente... nada como fazer realmente, né? Pra gente experimentar, para ver que resultado se aproxima de cada um, né? Claro. E isso a gente fala para todas. A gente trabalha muito voltado também para conversar sobre as terapias integrativas, né? Falamos muito de saúde também, tradicionalmente falando de terapias convencionais, mas também vamos para esse outro lado das terapias integrativas, tudo que é novo, tudo que é possível agregar. Então aqui a gente tem também a ciência aliada, né, ajudando. Estão convidadas e vamos esperar vocês lá. Com certeza. Com certeza. E eu devo dizer que o nosso tempo se esgotou já. Mas já? Eu tava aqui empolgada com as perguntas. Que bom que eu ganhei uma sessão. Eu posso ir lá e fazer o resto das perguntas. Boa, sim. E aí depois a gente vai lá no Instagram do E aí Me Conta e contamos pra vocês tudo como foi a nossa sessão. Isso aí, ótimo, Sil. E a gente quer agradecer vocês, muito obrigada, né, por tanta informação aí, e que a gente possa ajudar, como eu digo, se a gente tocar uma pessoa ali, já tá valendo muito, né? Com certeza. Isso, nós que agradecemos, e com certeza, é bem isso, se a gente puder trazer essa informação e ajudar de um a um, a gente já vai estar ganhando o mundo. Então, muito obrigada pelo convite, obrigado, e vamos aguardar vocês lá. Vamos lá, sim, obrigada, Carol, Foi muito bom, realmente, essa oportunidade, gratidão, né, por nos trazer a levar essa informação para mais pessoas, para que a gente possa, como tu falou, tocando uma pessoa, já valeu a pena todo esse esforço, porque talvez ela não teria essa oportunidade se não fosse através desse programa, desse podcast. Verdade. Obrigada. E antes de encerrar, né, André, vamos agradecer nossos patrocinadores. LWT Asset, há mais de 3 anos no mercado, presta diversos serviços, desde padronização de cadastro para bancos até reorganização financeira. B8B Bank, o banco digital do seu jeito. Fácil, ágil e com muitas vantagens. Entra lá no site, abra sua conta e já sai aproveitando as vantagens. Sil Moreira Glasses, enxerga o mundo com sofisticação. Entra lá no nosso Instagram e confere, os modelos estão incríveis. Isso aí, te esperamos no próximo podcast. E aí, me conta, você já sabe, quintas-feiras, às 20 horas. Até lá. Beijo.